Oi, gente, bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, certo? Hoje a gente vai ver matemática 1. Busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, borracha, caneta. E não esqueçam o material didático, que é o livro, para ele servir como base durante a aula, certo? Hoje a nossa aula é de matemática 1 e nós vamos falar sobre múltiplo e divisor, certo? Primeiro, o que é múltiplos? O que são o conjunto dos múltiplos, dos números múltiplos? São um número qualquer multiplicado pelos números inteiros. Quais são os números inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Qualquer número multiplicado pelos números inteiros forma o conjunto dos múltiplos. Por exemplo, quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Todos eles, porque assim, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim por diante. O 2 o conjunto dos múltiplos de 2 é o 2 multiplicado pelos números inteiros. Quais são os múltiplos de 5? 0 vezes 5, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E assim por diante. Vai formar o conjunto dos múltiplos de 5. Já os divisores são todos os números naturais que ao dividirem tal número resultarão em divisão exata. Sempre que eu tiver um número natural, que são os números positivos, divididos por qualquer número que a divisão seja exata, que a gente viu em sala, que a divisão exata é quando o resto é zero, sempre que eu dividir um número e que o resto for zero, o meu divisor vai formar o conjunto dos divisores. Como assim? Quais são os divisores de 70? 70 dividido por 1, 70 é uma divisão exata, não sobra resto. Então, 1 é divisor de 70. 70 dividido por 2, 35, é uma divisão exata. Então, o 2 é divisível, é um divisor de 70. E assim por diante, tem o 5, o 7, o 10, o 14, o 35, até chegar no próprio número que é o 70, certo? Nos múltiplos, eu falo dos números maiores do que o número que eu quero saber. Nos divisores, eu falo do menor até o número que eu quero saber, certo? E o que são números primos? Os números primos é todo número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 2. O 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 7, quem divide o 7 é 1 e o 7. Quem divide o 11? O 1 e o 11. Eles só são divisíveis por esses dois números, 1 e ele mesmo. Agora, decompor número. O que é decompor um número? Eu vou decompor um número para me deixar ele em fatores primos. Isso que a gente viu na nossa aula passada, eu falei um pouco sobre MMC, sobre decompor números. Vamos aplicar de novo aqui, vamos relembrar o que é. Eu vou utilizar dos aspectos das características do MMC para me decompor esse número. Vamos decompor o número 24 aqui na lousa. Sempre que eu quiser decompor um número, eu vou colocar ele e um traço do lado, certo? Aí eu vou começar a dividi-lo. Como assim? Eu vou utilizar as regras do MMC, pelo mínimo múltiplo comum. Quem é o menor número fora 1, descartando 1, tá? Do 2 para cima. Qual o menor número que divide o 24? O 24, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, o 2 é o menor número que divide o 24. 24 dividido por 2... 12. Vou continuar. Quem é o menor número? Continua sendo 2. 12 dividido por 2, 6. Quem continua sendo o menor número? 2. 6 dividido por 2, 3. Agora o 2 não é mais. O 3 não é divisível por 2. Quem é o próximo menor número? O próprio 3. 3 dividido por 3, 1. Quando eu encontro 1, acabou. Agora como é que eu vou representar? Eu vou dizer que o 24... decomposto é igual ao quê? O 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vamos lembrar da potenciação? 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que o quê? 2 ao cubo vezes 3. Então, qual é a forma decomposta do número 24? A forma decomposta é 2 ao cubo vezes 3.
certo? Vamos relembrar. Pego o 24, coloco o traço do lado e vou utilizar os menores divisores possível. Menor divisor 2 e assim por diante. Depois eu igualei, depois eu utilizei propriedades da potência e encontrei a forma decomposta. 2 ao cubo vezes 3 é igual a 24, certo? Vamos ver se é verdade. Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a gente encontrou a forma decomposta, certo? Agora, dando continuidade, vamos falar do MMC, o mínimo múltiplo comum. Só que aqui eu fiz de duas formas diferentes. Eu trouxe para vocês uma forma decomposta, como é que eu posso decompor um número. Aqui a gente tem 168. Primeiro, qual é o menor divisor possível? Lembre, MMC tem um significado, mínimo múltiplo comum. Menor múltiplo, menor divisor possível. 68, qual é o menor divisor? 2. 68 dividido por 2, 84. 84 por 2, 42. 42 por 2, 21. 21 não dá mais por 2, dá por 3. 21 dividido por 3, 7. 7 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, não dá por 5 nem dá por 6. Só dá por 7. O 7 é o menor divisor do 7. Então, 7 dividido por 7, 1. Se eu fosse escrever o 168 na forma decomposta, como eu escreveria? Eu ia colocar o 168 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Lembra da potenciação, 168 é igual. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que o quê? 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. Então, a forma decomposta do 168 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 7, certo? Agora, eu trouxe outra situação para a gente aplicar o MMC. Que situação é essa? Quando eu quero tirar o MMC, não só de um número, quando eu não quero decompor um número. Quando eu quero tirar o MMC entre alguns números. Por exemplo, qual é o MMC de 4, 8 e 10? Vamos aqui na lousa. 4, 8 e 10. Qual é o menor número que divide eles? O 4 é par, o 8 é par e o 10 é par. Então, eles têm um divisor em comum? Sim. Quem é o menor divisor em comum deles? O 2. Então, eu vou dividir por 2. Vou dividir todo mundo individualmente por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Vamos continuar. Qual é o menor divisor? O 2 é divisível por 2. Então, continua sendo 2 o menor divisor. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O 5 não divide por 2, só repete ele, certo? Quando um número não for divisível, repete 5. Continuo sendo um deles divisível por 2. 1 eu só repito, não é divisível por 2. 2 dividido por 2, 1. 5 por 2, não dá, repito 5. Agora, qual é o novo menor número? O 5. 1 não é divisível por 5, eu repito. 1 não é divisível por 5, eu repito. 5 dividido por 5, 1. Eu encontrei 1 desse lado nos 3 números, então eu terminei meu MMC. Então, o que é que a gente aprendeu agora? Que quando for o MMC de 2 ou mais números, eu vou continuar utilizando os menores divisores possíveis de pelo menos um dos números, que é o menor divisor possível de um dos números. Caso eu encontre algum número que não é divisível por esse número, eu apenas repito e espero chegar a vez dele de ser o menor divisor, certo? Agora, para me saber o resultado desse MMC. Qual é o resultado do MMC de 4, 8 e 10? Eu vou multiplicar os mínimos que eu encontrei. Nesse caso aqui, eu encontrei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. É a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5. Vou resolver. Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Qual o resultado? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Vezes 5. 8 vezes 5?
40. Então, o resultado do MMC de 4, 8 e 10 é 40, certo? A gente falou do MMC, agora nós vamos falar do MDC. O MDC é o máximo divisor comum, certo? Agora, de vez de falar de multiplicação, dos múltiplos, eu vou falar dos divisores, certo? Então, a gente vai definir divisores em comum. Aí eu trouxe algumas propriedades que é importante serem bem definidas agora nesse começo. Se eu tenho um MDC igual a 1, o MDC de dois números igual a 1, eu digo que temos números primos relativos. Vamos já falar mais sobre isso. Agora eu trouxe duas questões. Qual o maior divisor em comum de 20 e 12? E qual é o menor divisor em comum do 20 e do 12? Primeiro, a gente precisa descobrir quem são os divisores de 20 e 12. Vamos lá. A gente vai primeiro encontrar o MDC de 20, certo? MDC, entre parênteses, eu coloco 20 e coloco a chave para representar. Vamos lá, quem são os divisores de 20? Eu vou começar do início. O 0 divide o 20? Não. 20 dividido por 0 é 0. Na verdade, divide, né? Podemos dizer que sim. 20 dividido por 1, dá certo? Dá certo. 20 dividido por 1 dá 20. Então, é uma divisão exata. Então, 1 é divisor de 20. O 2 divide o 20. 20 dividido por 2, 10. E é uma divisão exata. Então, o 2 é um divisor do 20. O 3 divide o 20? Não, porque 20 dividido por 3 não dá um número exato, tem resto. Então, o 3 não é um divisor. O 4 é um divisor de 20? Sim, porque 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, é uma divisão exata. Então, o 4 é um divisor de 20. O 5, 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, o 5 é um divisor de 20. O 6, não, por quê? Porque 20 dividido por 6 dá uma divisão inexata. Agora o 7 não dá, porque dá uma divisão inexata. 20 dividido por 7 tem resto. 8 também tem resto. O 9 tem resto. E o 10? 20 dividido para 10, 2. É uma divisão exata, então o 10 é um divisor, certo? O 11 não é, o 12 não é, o 13 não é. Nenhum desses números é um divisor de 20, porque dá um número quebrado. Depois do 10, só o próprio 20 é divisor, porque 20 dividido por 20 é igual a 1. Então, a gente encontrou o conjunto dos divisores do 20. Agora, vamos encontrar o conjunto dos divisores do 12. 1, porque 12 dividido por 1 é 12, uma divisão exata. Por 2, 12 dividido por 2, 6. É uma divisão exata, então o 2 é divisor de 12. Por 3, 12 dividido por 3 dá 4. Uma divisão exata, então o 3 é divisor de 12. Por 4, 12 dividido por 4 dá 3. Uma divisão exata, então o 4 é um divisor. Por 5, não, porque 12 dividido por 5 dá um número e é uma divisão inexata, tem resto, certo? Por 6, dá certo, porque 12 dividido por 6 é igual a 2, é uma divisão exata. Por 7 não dá, por 8 não dá, por 9 não dá, por 10 não dá, tudo dá uma divisão inexata, que tem resto, nem por 11. Depois do 6, só o próprio 12. Pronto, eu encontrei o MDC de 20 e encontrei os divisores de 12. Agora eu vou fazer o quê? O MDC de 20 e 12. Agora eu só vou colocar os que eles têm em comum. Eles têm em comum 1 divide os 2, em comum 2, que divide os 2, em comum 4, que também divide os 2, e apenas esses. Então, quais são os divisores em comum de 20 e 12? Eu tenho 1, o 2 e o 4. Agora que a gente sabe quais são os divisores em comum, a gente pode responder essa pergunta. Quem é o maior divisor em comum de 20 e 12? 4. Quem é o menor divisor em comum do 20 e do 12? 1. Certo? Agora, para a gente encerrar nossa aula de hoje, só alguns lembretes.
Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Lembrem de acessar o canal do YouTube da escola também, Escola Pequenos Passos, e não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para que vocês acompanhem as agendas digitais. E até a próxima aula!